Fala galera que se liga na ETV a qualquer hora do dia, em qualquer dia da semana por essa grande rede que é a internet. Eu sou Samir Chalup e vou apresentar para vocês o programa de hoje, parte de uma série que pretende discutir alguns gêneros da televisão brasileira. E para ajudar a gente nesse debate, eu tenho aqui presença da plateia! Tudo bem com vocês? E além da plateia, tenho também a companhia e também os comentários do meu grande amigo Vladimir Lenin. Como vai, Vladimir? Tudo bem, Samir. Primeiramente, eu quero agradecer aí a oportunidade de estar comentando aqui esse programa, que vai tratar de uma área do jornalismo, né, que muito contribuiu pela difusão da informação no país. Legal, o Vlad já adiantou aqui, o tema hoje é telejornalismo e vou parar de falar um pouquinho, pessoal. Vocês assistem telejornal? Sim. Assistem? Ou alguém não assiste? Eu não assisto. Não assiste? Passa o microfone para ele. Como é seu nome? Meu nome é André. André, caravana de onde? Brincadeira. André, você não assiste telejornal mesmo? Então, eu assisto muito pouco, né? Muito por conta do horário, né? Eu fico um pouco em casa, fico mais fazendo alguns trabalhos, né? Aqui na faculdade. Passo pouco tempo em casa, assisto muito pouco. Assisto à noite alguma coisa em canal fechado, né? Canais que passam notícia 24 horas, aí eu assisto alguma coisa. Mas na TV aberta eu assisto muito pouco telejornal. Entendi. Mas consome notícia por outros meios, internet e tudo mais? Sim. Entendi. Alguém aqui não tem TV em casa? Eu. Como é seu nome? Natália. Natália, não tem TV? Não tenho TV, eu divido apartamento com os amigos e lá ninguém gosta de assistir TV, eles não se interessam, então não foi interessante pro grupo como um todo comprar uma televisão. Então, quando eu quero assistir alguma coisa que é tipo todo dia, eu uso os aplicativos que as emissoras têm para assistir pela internet. Eu ia perguntar isso também. Mais alguém consome conteúdo da televisão por streaming ou alguns outros? Pode passar para minha amiga ali. Como é seu nome? Meu nome é Daniela. Daniela. Eu tenho televisão, mas eu não tenho, nenhum cabo. Eu só tenho um aparelhinho que eu conecto direto na internet para assistir Netflix ou Blockbuster e só. Dica tecnológica aí, pessoal, fica ligado. Passa para ela, por favor. Como é seu nome? Gisele. Também consome por streaming e outras? Sim, na minha casa também não tem televisão, porque eu moro em República e ninguém tem tempo para ver, sentar e assistir televisão. Então a gente sempre vê pela internet ou lê. Legal, pessoal. Para a gente ter mais base para continuar essa discussão, a gente vai passar um primeiro vídeo aqui sobre os primórdios da TV no Brasil até a instauração da ditadura, o comecinho ali da década de 70, tá bom? Pode rodar o vídeo. Cada um de nós é um telespectador. Crescemos assistindo programas, desenhos e tudo que essa caixa geradora de imagens, que é a televisão, pode nos oferecer. Dados do IBGE apontam que 97% dos domicílios brasileiros têm pelo menos uma TV. Sabe o que isso significa? Isso é um monte de televisores, um monte mesmo. E além de nos entreter, a TV também nos ajuda a formar opiniões e saber o que acontece no mundo todo. O telejornalismo surge dessa necessidade de saber o que acontece perto e longe de nós, tentando ter um pouco mais de controle sobre o mundo. Mas a linguagem televisiva como conhecemos hoje é um resultado de uma série de transformações. No Brasil, a chegada da TV aconteceu nos anos 50, quando o empresário Assis Chateaubriand inaugurou a TV Tupi, em São Paulo. Nela foi lançado o Repórter Esso. Aqui estão as manchetes de todo mundo e as mais importantes notícias locais. O seu Repórter Esso lhe é oferecido pela Esso Brasileiro de Petróleo e pelo seu revendedor Esso. Pioneiro em construir a imagem do âncora, rigoroso e paternal, o jornal demorava de 15 a 20 minutos. Tinha uma bancada e o locutor lendo as notícias. Com o tempo, novos programas foram surgindo e experimentando as possibilidades do meio audiovisual. Está entrando no ar o seu Jornal de Vanguarda.
Frase do presidente da Câmara Federal, Adalto Lúcio Cardoso, aos jornalistas em Brasília. Lavo as mãos, mas não lavo a minha consciência. Edição nacional. Linha Brasileira de Informação. Bom, com respeito à reencarnação, posso dizer? Pode, Chico. Com respeito à reencarnação, nós, os espíritas, estamos diante de uma realidade inconteste para nós. Com o golpe militar de 64, muitos desses programas, por vezes questionadores, foram extintos e o telejornalismo brasileiro entrou em uma fase de pouca crítica e criatividade. Os Estados Unidos pediram que se convoque imediatamente uma reunião da Subcomissão Jurídica da ONU sobre o espaço exterior, a fim de se discutir a proposta do presidente Johnson em favor de um tratado que garanta a exploração pacífica da Lua e de outros corpos celestes. No ano seguinte, com a TV Globo no ar, a televisão brasileira entrou em uma fase de desenvolvimento e modernização. Em 1969, foi ao ar pela primeira vez o Jornal Nacional, que atualizou a imagem do âncora e apresentou uma estética inovadora e arrojada. Um ano depois, em 1970, o Repórter Esso para de ser exibido, após 17 anos no ar. Em 1973, a Globo lança o Fantástico, revista eletrônica que mistura jornalismo com entretenimento. Olhe bem, preste atenção, nada no amor é só também. De Globo apresenta... E o Globo Repórter, que produzia documentários para a TV com linguagem cinematográfica e aprofundando temas dos jornais diários. Denunciam a situação de extrema miséria e de desrespeito aos seus direitos. Querem ser ouvidos no Conselho de Segurança da ONU e recusam todas as propostas do governo, que se limitam a exigir a entrega das armas e a desocupação incondicional do povoado. O avanço tecnológico deixava para trás a linguagem radiofônica, mas o conteúdo dos noticiários não seguia a mesma evolução. Gostaram? Vladimir, seus apontamentos. Esse primeiro vídeo dá muita discussão, porque você tem 3 grandes momentos: Repórter Esso, TV Tupi, né, e depois você tem a ditadura militar, o início da TV Globo e mais Jornal Nacional. Então, assim, começando pela TV Tupi. Começou o Repórter Esso, né, na década de 50, e ele trouxe uma inovação aí para o telejornalismo, porque ele não mais pegava notícias do impresso, ele recebia das agências de notícia. Então ali começou a se criar uma técnica específica para se noticiar na televisão, porque até então eram radialistas que estavam fazendo esse papel, porque não tinha mão de obra especializada com TV, era alguma coisa que estava começando, então assim, era todo mundo do rádio que migrou para televisão. Depois veio a Rede Globo. A Rede Globo aí tem como um marco com questão de tecnologia, de trazendo algo novo, trazendo uma inovação aí pro telejornalismo. E você tem o Jornal Nacional, que foi um grande boom, porque foi o primeiro telejornal que passou, né, em rede nacional. Então, assim, são 3 grandes momentos muito importantes que vão dar um norte muito grande para o telejornalismo seguir adiante. E com relação à ditadura, né, que foi um período também muito complicado, a Rede Globo, falando mais especificamente dela, ela não sofreu porque ela compactuou e ela exaltou o regime militar desde o início da sua criação, em 65. Então, assim, ela não foi censurada em momento algum e ela teve muita carta branca para fazer o que ela quisesse. Claro que ela não poderia falar de questões políticas, mas ela teve um aval aí dos militares para ela seguir adiante e não tendo nenhuma restrição com relação à cobertura. Mas, Vlad, não dá pra falar também que não teve censura. Sim, teve. Pode ter havido facilidades também, mas
mas teve censura. Não, claro, com certeza. Mas eu na minha opinião, foram coisas mínimas, assim, que em relação às outras emissoras, em relação aos outros veículos de informação, principalmente o impresso, não chegou nem perto. É interessante uma coisa que... Agora teve mais uma novidade no Jornal Nacional, agora bem recente, que é os âncoras levantarem, né? Tem esse movimento. Vocês gostam disso? Alguém gostaria de falar da percepção? Eu achei engraçado essa transformação, porque foi justamente no momento que a sociedade estava pedindo mais interatividade, né? Parece que aquele modelo centralizado, todo mundo sentado, super sério, estava começando a cansar e gerar menos audiência. Inclusive, uma coisa que eu acho legal de comentar também é que o Bonner começou, por exemplo, a fazer umas gracinhas, né? Ele, por exemplo, a Maria Júlia Coutinho, ele chamava já de Maju, ele já ria, já fazia algum comentário com a companheira que estava apresentando com ele. Isso não existia antes. Era uma coisa muito séria, muito eu e a câmera, né? Eles não tinham essa interação que, na verdade, eles simulam uma espontaneidade, né? A gente sabe que, na verdade, muito dessas coisas são ensaiadas previamente para gerar esse efeito no telespectador. Mas eu achei isso muito curioso deles conseguirem ter essa percepção de que estava faltando alguma coisa e transformar para essa questão de movimento, desculpa. Em geral, concorda? Sim? Que isso foi uma resposta para uma necessidade do público, assim? Sim? Quer falar, Dani? Eu queria fazer uma observação. Eu não acho que, na verdade, foi uma percepção interna. Tipo, eles perceberam que o público talvez reagiria melhor dessa forma. Acho que foi uma pressão externa, que eles viram que a dinâmica toda estava mudando, que as pessoas já estavam preferindo, a nossa geração principalmente, estava preferindo um outro modelo, não só de passar informação, mas de passar conteúdo em geral. E eles precisaram se adaptar. Eu não sei se foi uma coisa que partiu tão internamente, assim, de falar, poxa, que tal a gente agradar o nosso público? Eu acho que eles se sentiram tão pressionados de falar, nossa, a forma de consumir conteúdo mudou completamente. Então, eu acho que está na hora da gente mudar também. Acho que foi mais por pressão do que por iniciativa. Muito bom. Bora ver o próximo vídeo? Então, agora a gente vai ver ali do comecinho da década de 70 até o início da década de 90. Mais um vídeo com algumas referências do que surgiu nesse período e algumas questões históricas do telejornalismo brasileiro. Vamos lá. Dante Barros Michelini, de 52 anos, seu filho Dantinho, 23, com aporte tecnológico, a Globo impôs um padrão no telejornalismo brasileiro. Indução ao tóxico e ocultação do corpo da menina. Todas essas acusações, eu não tenho como explicar. Não participei, não poderia explicar, né? Alberi mora em Paris e veio ao Rio para inaugurar uma exposição de pinturas. Algumas das mulheres mais bonitas do mundo já posaram para ele. Se esses garimpeiros pudessem viajar de caminhão até os garimpos, não iam gastar mais de 10 mil cruzeiros. De avião, cada um vai ter de pagar mais de 100 mil cruzeiros de passagem, sem contar a carga. Só o transporte de um saco de farinha custa 50 mil. E eles têm de levar tudo para lá. Em 1975, o jornalista Vladimir Zog assume a edição de jornalismo da TV Cultura. Ele era crítico do regime militar e amigo de integrantes do Partido Comunista. No mesmo ano, Vlado foi interrogado no doicode e assassinado durante uma sessão de tortura. Com o lento fim da repressão da ditadura militar, nos anos 70, alguns programas adotaram uma postura mais ousada, como era o caso do Abertura, surgido na Tupi em 1979. Não tem nenhuma importância o que fala Maria Helena Dutra, porque a atriz é a norma, a importante é a norma, a estrela é a norma, ou seja, que os comentários dela não têm nenhuma significação, ela está se promovendo, eu acho isso mesmo. O problema é o seguinte, é que minha mãe foi cozinheira do seu Leonel Brizola lá no Rio Grande do Sul. O seu Leonel já comeu muito arroz e feijão feito pela minha mãe. Nessa época, os repórteres também assumiram uma postura mais crítica e irreverente. A mulher latino-americana é a mesma. E... Pode falar. Então cala a boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga, então. Como repórter da Rádio Penal, que me fica tirar o empurrão do general. Deixa eu falar aqui. Olha aqui, garoto. Olha aqui. O
senhor não acha que o senhor está usando a Copa para se promover politicamente? Absolutamente. Você que insinua isso e maus jornalistas Insinua como não, você... eu estou falando textualmente. Nunca usei, está falando. Você está falando textualmente porque você quer desvirtuar uma entrevista que é desportiva. Então você também é um mau profissional. Uma pergunta futebolística com as perguntas cretinas que você está fazendo. Então uma pergunta futebolística para terminar a entrevista. Futebolística eu te dou com todo prazer. Qual é a sua próxima jogada? Eu não jogo, eu trabalho. A jogada é a sua numa mente obscura. Obrigado pela entrevista. Até logo. O transmissor da TV Tupi de São Paulo, a primeira da América Latina, foi lacrado pela manhã. Foi no 10º andar do prédio do Sumaré. 40 funcionários, os mais antigos, assistiram à lacração e muitos choraram. Com o fim da Tupi, em 1980, a concessão da emissora foi dada a Adolfo Bloch, que fundaria a Rede Manchete, e por Silvio Santos, que inaugurou o Sistema Brasileiro de Televisão. Mas se a TV Globo se destacava cada vez mais pela estrutura, o jornalismo continuava deixando a desejar. Cidade de trabalho, São Paulo fez feriado hoje para comemorar o aniversário. Mas à tarde, milhares de pessoas vieram ao centro de São Paulo para, na Praça da Sé, se reunir num comício que pediu eleições diretas para presidente. Não foi apenas uma manifestação política. Na abertura, música, um frevo do cantor Moraes Moreira. Como está aí a imprensa dizendo e o IBGE afirmando que é possível até nascer uma sub-raça. Eu quero, de alguma maneira, repelir essa insinuação de que nós sejamos sub-raça, até porque sub-raça eu não sou, como também acredito que o meu adversário não seja sub-raça somente pelo fato de ter nascido no Nordeste. Nós conseguimos tirar a gravata do Collor, botar um pouco de suor com uma glicerinazinha e colocamos as pastas todas que estavam ali com supostas denúncias contra o Lula, mas as pastas estavam inteiramente vazias. Galera, agora eu vou perguntar com sinceridade, assim, vocês gostaram mesmo desse vídeo, assim? Porque realmente, assim, é um vídeo muito legal, assim, teve todo o trabalho de pesquisa, assim, e tal, de descobrir essas paradas, assim, o Ernesto Varela mesmo, né, o Marcelo Tais ali. Aquele cara era, Nabi, Abi, era um nome, sei lá, sírio-libanês, um nome árabe lá. E é um cara meio André Sanches, assim, sabe? Ele tava, tipo, em algum tipo de setor político da seleção brasileira, assim, tá ligado? E proibiu, em 86, na Copa do México, proibiu os jornalistas de darem entrevistas sobre assunto político, assim. E o Tais, né, o personagem do Ernesto Varela, foi lá e fez aquelas perguntas. É muito bom. Que mais? E teve antes? O Newton Cruz, né, o general. E o cara fala, né, ele fala assim, deixa eu falar, e o cara, tá bom, pode falar. E ele começa a falar, tipo, Brasília, pacata, ordeira, aí o cara, e desliga, assim, o gravador e sai. E sai gravando ele mesmo falando, é que não dá pra ouvir porque o som não tá muito legal. Mas sai gravando ele mesmo falando, tipo, eu, repórter tal, tipo, acabei de ser agredido, ou alguma coisa assim. Aí o Newton Cruz volta, como, perdão? Não é o Geneton. Mas o Geneton entrevistou o Newton Cruz anos depois no dossiê, né? E é uma entrevista muito boa, assim. O Newton Cruz é aquele velhote lá que fica magrinho, isso, esse mesmo. Então, enfim, né? O que mais? E o Abertura também, né? Que da menininha falando, a atriz é a norma, quem importa é a norma e tudo mais. E o Glauber Rocha, assim, Glauber Rocha, tipo, o cara dirigia a parada, então era aquela anarquia total, assim, era a galera experimentando, assim, sabe? Muito massa, eu acho muito massa. Pode falar. Então, pegando o gancho nisso que você está mencionando, e até no que o Vladimir mencionou em questão da credibilidade, eu acho que há um discurso ainda, né, principalmente nos grandes grupos, né, na TV Globo, nas outras principais emissoras, de que elas são imparciais, né? Vira e mexe, o William Bonner sempre faz um editorial no Jornal Nacional ressaltando a credibilidade e a isenção, imparcialidade e objetividade da grande mídia, no caso da TV Globo, que é uma coisa que a gente já questiona, né? A gente vê que as pessoas, nas próprias postagens no Facebook das próprias emissoras, né, dos grandes jornalões, eles já questionam, já falam, deixam claro que determinada reportagem está pendendo mais para um lado ou para um outro, né, para o bem ou para o mal. Acho que é uma coisa que as pessoas já questionam, acho que as pessoas não são bobas, né? Como diz aquela palavra de ordem, o povo não é bobo. Eu acho que as pessoas já percebem isso, que de imparcial ali não tem
não tem quase nada, né? Ou não tem nada, né? Acho que não dá para a gente falar em imparcialidade quando tem tantos interesses envolvidos, né? No caso da TV Globo, principalmente. Eu acho que você mencionou a questão que foi mais o jornal O Globo, né? Que falou a questão do vandalismo, dos vândalos. Eu já acho que não. Acho que a gente pode lembrar daquele comentário do Arnaldo Jabor, por exemplo, no jornal da Globo, né? Aquele jornal que passa mais de madrugada, em que ele falou assim, horrores, né, das manifestações, né, acho que tentando descredibilizar aquele movimento e não lembro se ele usou a palavra vândalo, né, textualmente, mas acho que falou daí para baixo, né, tentou falar de vandalismo, sim, não sei se chamou aqueles manifestantes dessa maneira, mas tentou deslegitimar aquele movimento que era assim muito legítimo naquela época, em 2013. Eu acho que também mencionou ali no início do vídeo a questão do Fantástico e do Globo Repórter, né, que a gente mencionou também no outro vídeo e nesse iniciozinho mostrou. Eu acho que era até uma saída da própria Globo de não enfrentar um regime, assim, né, porque ali havia interesses envolvidos, de escolher fazer reportagens mais frias, né, temas sobre a Amazônia, temas sobre, sei lá, enfim, temas mais inusitados, né? Pautas não quentes, né? Daquele momento, pautas que aquele momento pediam para ser debatidas e discutidas. Aí a TV Globo, naquele momento, preferia falar sobre paisagens do sertão, falar sobre os animais da Amazônia, enfim, uma maneira que ela utilizou para não enfrentar aquele regime, que de certa maneira foi o regime que financiou a TV Globo, né? Na perspectiva tecnológica, inclusive, né, que propiciou o nascimento dessa emissora. Pegando uma carona no que o André falou, e realmente isso, né? Anterior ao Globo Repórter, só um dado histórico, existia um programa chamado Amaral Neto Repórter, onde ele foi criado em 68, né? E ele trabalhava isso, exatamente isso. Reportagens de um Brasil grande, mostrando essa integração do Brasil e mostrando as benfeitorias do regime na época. Então, se ele exaltava, era claro a exaltação do regime no programa do Amaral Neto Repórter. Então, assim, ele fazia reportagem na Amazônia, né? Uma reportagem também que saiu sobre a Pororoca, e era realmente para tirar o foco das questões políticas e falar desse Brasil grande que está crescendo com Costa e Silva e tinha todo esse discurso ali, era claro. Se você começar a ler sobre esse programa, você vai ver vários críticos aí, comunicólogos, falando sobre essa clareza da exaltação da ditadura. Posso falar aqui? Eu achei interessante isso que o Vlad falou, que todo mundo está falando mesmo sobre a forma como a TV moldava a nossa forma de ver o país e o que estava acontecendo na época. E é uma coisa que a gente até estranha, porque eu nasci em 95, imagino aqui que a maioria também seja da década de 90, do finalzinho assim, ou do máximo da década de 90. A gente esquece, né, como que isso acontece. A gente hoje vê uma pessoa daquela época e ela falava assim, na ditadura não era tão ruim. Isso vai muito de encontro com o que a gente estudou na escola. E o que a gente estudou na escola é totalmente diferente do que aquela galera via na TV. E a gente esquece o poder que isso tem na cabeça, né, da pessoa. Ela viver aquele momento, ver na TV só aquilo que está passando, então realmente para ela o Brasil está perfeito. Isso me leva até ter medo de como eu tô vendo o país hoje em dia, né? Tipo, falaram das manifestações, em 2013 estava aquilo, eles só indo de encontro com os manifestantes, e aí continua, aí fora Dilma, não, eles são maneiros mesmo, vai, mostra aí, bota a manifestação na capa do jornal, bota a manifestação o dia todo na Globo News, na Rede Globo, 50 pessoas, 50 gato pingado, bota, é notícia. E aí se você faz uma manifestação com 50 mil pessoas contra o que eles defendem, não vira notícia. Ou metade, assim. Isso é muito interessante. Agora, em 2017, eles estão apoiando a queda do Temer e aí estão mostrando manifestações e tá meio esquisito. Eu não sei também o que tem. Então, não querendo bancar a advogada do diabo, é diferente você falar de uma lógica
de telejornalismo nos anos 80 e você ainda assim culpabilizar no século XXI, 2017, você culpabilizar alguma forma de manipulação de qualquer emissora. Porque hoje em dia, seja qualquer pessoa, assim, tipo, o Brasil, a maior parte do Brasil tem acesso a mídias alternativas. E não só isso, hoje em dia qualquer um pode fazer notícia, qualquer um hoje em dia tem um celular e pode filmar imediatamente qualquer acontecimento. Então, assim, a nível de anos 80, quando aquela era minha única fonte, tudo bem eu culpabilizar aquilo, faz sentido você usar um discurso de manipulação, que eles cortaram, editaram, porque realmente, de fato, aquilo ali era a fonte principal. Mas hoje já é difícil você escolher uma só fonte para culpabilizar dessa forma, entende? Porque todo mundo hoje em dia tem acesso a várias formas de não só de conteúdo, mas de notícia também. E até que ele falando da credibilidade, hoje em dia um adolescente de 17 anos pode chegar no Facebook, em qualquer rede social, passar uma notícia e às vezes pode ter mais credibilidade, dependendo de quão influenciador ou formador de opinião ele seja. Às vezes o cara pode ter mais credibilidade do que, por exemplo, um jornalista da Rede Globo, porque as pessoas se identificam mais com ele. Então é difícil você hoje em dia ter um vilão da mesma forma que você tinha anos atrás, entende? Hoje em dia todo mundo tem acesso à internet, a celular, acho que todo mundo tem acesso à informação. Deixa eu rebater. Querida, faça seu comentário. Então, eu acho que quando a maioria das pessoas aqui manifestaram o que as pessoas têm acesso a mídias alternativas, internet, e eu acho que não é uma realidade no Brasil. Eu acho que isso é uma realidade para o jovem hoje, e para o jovem que tem acesso a esse conteúdo, porque eu acho que é importante lembrar que hoje no Brasil muitas pessoas assistem na televisão, consomem o que a TV faz, e a TV ela foi uma mídia que ela soube se adaptar muito bem à internet. Então ela pegou alguns conteúdos que as pessoas na internet também pedem, mas ela ainda assim é a maior forma de informação do grande público. Então, por exemplo, eu uso a internet para me informar, mas os meus pais não usam, meus tios não usam. Então, acho que a gente não pode meio que menosprezar a força que a TV tem até hoje. Quando o Boni fala do discurso, do debate entre o Collor e o Lula, ele fez naquela época de uma maneira muito descarada, mas hoje em dia isso também pode ser feito de forma... Como, por exemplo, sei lá, no depoimento do Lula para a Polícia Federal, você corta apenas alguns trechos e bota aquilo. E aquele vídeo que passou no Jornal Nacional, ele é vinculado em todas as outras mídias. Então, acho que não tem como ignorar a força da TV, ainda hoje em dia, que ela é muito forte, principalmente entre os adultos, não público jovem, assim, que os jovens também são adultos, mas entre o público mais velho e a galera idosa, porque, assim... Essas pessoas, elas votam, elas têm opinião. Eu acho muito... que a gente fecha muito quando a gente só vê o que acontece dentro da nossa bolha, das pessoas da nossa idade e tudo mais. Posso? Tem direito a só uma contra-resposta? Muito rápido. Ainda falando sobre isso, realmente não é todo mundo que tem acesso e realmente não estou menosprezando de forma alguma o poder da televisão, porque eu sei o poder da televisão, assim, é nítido, por mais que a gente consuma mídia alternativa, mas ainda assim, você culpar uma emissora, ainda assim que a TV seja a maior fonte de informação, ou seja, uma emissora a maior fonte de referência, não sei, melhor referência, ainda assim existe se as outras mídias não fossem tão ameaçadoras assim, não estaria o jornal impresso sendo parando de ser fabricado dessa forma ou divulgado, porque assim, a televisão, por exemplo, nunca foi uma ameaça. Falando agora de jornalismo paralelo assim, de outras mídias, enfim, e agora justamente eu acho que o que está acontecendo, se as pessoas escolhem, se elas têm controle e elas escolhem assistir aquele conteúdo, é complicado você falar, olha, a Rede Globo ou qualquer outra emissora está te forçando goela abaixo a engolir essa informação. Ela disponibiliza, é manipulado, Agora, você culpar
dessa forma, as pessoas ainda têm controle na mão. As pessoas ainda podem... Tem outras emissoras. A Rede Globo já não é mais a única emissora. Tem TV fechada. Você tem outras mídias. Então, eu acho que agora é muito mais uma questão de escolha do que você culpar uma emissora. Nos anos 80, eu podia só ter 3 canais para escolher. Hoje em dia, eu posso ter 3, 4, 5, 10 canais para escolher. Posso me informar de várias outras fontes e mídias alternativas. Enfim. O assunto é quente, né, pessoal? É um assunto que dá bastante... Tinha mais material ainda que a gente gostaria de passar, mas o tempo aqui vai acabar sendo curto e... Mas é essa, a gente está aqui discutindo, né? Cada um está dando sua opinião aqui, sua percepção, pelo que sabe, algum teve acesso a um texto ou a outro que o outro não teve, ou ouviu alguma coisa, ou percebeu alguma coisa diferente, né? Muito legal. Agora a gente vai ver o terceiro vídeo, vamos ver alguns programas de 2000, né? Depois do ano 2000, do século 21. A interação com as mídias sociais, a internet pautando alguns temas que são falados no telejornal, o sensacionalismo, que aumentou bastante no jornalismo, né? O discurso sensacionalista. Vamos ver aí o terceiro vídeo. Vou falar com conhecimento de causa e revelar algumas verdades que eu encontrei por trás da fantasia do carnaval. Não sei. Como é que foi a situação? Como é que foi a situação? Não sei. Pegou ar. Não sei. Nós só tá com cheiro de álcool. Não sei. Você está sentindo? Tô. O problema é seu. Na posse do ministro Lula, houve palavras de ordem contra a Rede Globo. Entende-se o estado de espírito dos militantes e dos políticos ligados ao PT. Você que fuma maconha, você vai morrer. A inspeção de raio-x nas bagagens de um voo saído de Londres. Eles esperaram pra mim. Exemplo, tem... Ai, ai! A passagem, só sabe aumentar essa passagem. Cadê? Ninguém não tem o suficiente. Realmente é uma situação muito complicada, olha só. Segura ele aí, por favor, ele é cadeirante. Ele tá aí. Ele precisa aí de cadeira de rodas para o INSS. É um emprego, o emprego ou o show da Madonna? Você preferiu o quê? Show da Madonna. E emprego? Se foda. Que isso, rapaz? Você é caro. Aí, legal. Pessoal, então vocês veem que habitualmente acontecer uma coisa dessa, um cara que está numa cadeira de roda levantar, seria um motivo de você cortar a matéria, porque o assunto não é aquele, né? O assunto é o ônibus lá e tudo mais. Mas o cara deixa, o cara leva em frente. E tem o senhorzinho bêbado lá que bateu o carro, que evidentemente não quer dar entrevista, até porque ele estava sendo conduzido pela polícia, assim, né? Então ele tem o direito de não abrir a boca, assim. Mas o repórter não. Mas levando aquilo para ir para a internet mesmo, assim, sabe? Eu acho que é uma opinião muito pessoal, mas isso já é uma hipertextualidade, assim, saber que aquela imagem vai render, que mais gente vai assistir mais de uma vez, entende? Essa comédiazinha, que talvez não devesse, a menos que você seja irreverente mesmo, como as outras referências que a gente viu, o Ernesto Varela e tudo mais. Mas você bancar uma postura rígida, séria, e desconstruir dessa forma, um cara de terno e gravata falando que quem fuma maconha vai morrer antes do Natal, tipo... só faria sentido isso num programa de humor, não num programa jornalístico, né? Quem quer falar? Só para fazer um apontamento, o grande problema do sensacionalismo, como você falou, é a questão do humor, a comoção, ela é mais importante do que a própria informação. Então, quando você coloca uma matéria dessas, que você não corta a parte do cadeirante levantando, você está levando muito mais em consideração a questão da comoção e da risada do que a própria informação. Isso é um problema. Outro problema do jornal sensacionalista é que ele reforça muitas vezes estereótipos. Então, você tem Brasil Urgente, Balanço Geral, com muitos outros, que fala do preto, do pobre, de uma forma muito pejorativa. Então, assim, são problemas que são muito, muito complicados, porque você tem essas nuances aí que acabam, porque isso interfere muito principalmente de reforço dos estereótipos, interfere muito nessa questão da formação do público sobre aquele determinado tema. Legal. Eu vou fazer 2 perguntas e aí vocês respondem. A primeira é porque também teve uma nova iniciativa que foram os canais de notícia 24 horas, essas coberturas que em alguns momentos levam o dia todo, assim. Alguém gostaria de falar sobre isso? Alguém às vezes acompanha algum acontecimento por aí? Vocês querem falar? Querem tocar nesse assunto? A minha amiguinha aqui, como é seu nome? Eu sou a Tainá. Eu acho que essa busca desses
que a maioria são jornais, né, que colocam essa programação de 24 horas e tal para trazer notícias para as pessoas. Eu acho que é uma busca muito grande de audiência, realmente, de colocar o veículo comunicativo como uma coisa, como um produto mesmo, como uma forma de conseguir dinheiro, e a finalidade não é exatamente de informar, é de prender a pessoa, e aí são utilizados vários métodos, como o sensacionalismo que a gente acabou de ver, e também aquela maneira desde de tirar... de sair da linguagem do rádio e vir para uma linguagem mais da televisão mesmo, como o Bonner agora levantando, e para aquilo prender a pessoa e ela ficar ali acompanhando sem ter um sentido naquilo que a televisão está mostrando, sabe? Para prender mesmo a atenção e ter uma finalidade de lucro a televisão. Juliana, pode fazer seu comentário. Eu acho que essa questão, até que ela pontuou, de ficar no jornal 24 horas, tem até uma ausência de informação. A intenção seria fazer grandes coberturas, por exemplo, quando está acontecendo manifestação e eles cobrem o dia inteiro. Ou então, quando está acontecendo, como foi o caso de algumas semanas atrás, um sequestro um assalto, na verdade, na agência dos Correios, que fizeram de refém. Então, eles fizeram cobertura 24 horas. E aí, quando não tem novas informações, tá ao vivo. Então, o jornalista ele tem que continuar comentando. E ele não tem mais o que falar, ele não tem mais o que informar, e as pessoas continuam assistindo aquilo, esperando novas informações, e ele continua repetindo. E às vezes não tem mais o que falar mesmo, ele vira e fala: ah, pra você que ligou a TV agora. Aí ele começa tudo de novo. Então, acho que realmente é uma intenção de prender a atenção do público o dia inteiro, sem a necessidade da informação. Pra gente encerrar o assunto, então, vou fazer uma pergunta. O que poderia mudar no telejornal para que vocês se interessassem mais, criassem o hábito de assistir jornalismo pela televisão? Quem quer responder? Uma coisa que eu gostaria bastante, eu acho que pode ser até um pouco inviável, porque falam que na TV tempo é dinheiro, né? Eu gostaria justamente de coberturas mais aprofundadas e não necessariamente sobre assuntos da hora. Eu gostaria de saber sobre coisas. Eu não ligo TV, eu não gosto de assistir TV. Eu não tenho esse hábito. Mas eu começaria a assistir se eu soubesse que ligando aquilo eu saberia de uma coisa que eu poderia descobrir sobre algo que eu não sei. Sabe, eu poderia ligar e vou ver aqui alguma coisa alguma discussão que eu ainda não tinha visto. Eu acho que isso falta muito, porque a gente assiste o jornal, eu, pelo menos, eu acho que aqui também, a gente fica na rede social o dia todo, toda hora alguém tá mostrando uma notícia, você vai assistir o jornal, é meio que um resumo daquela notícia que você já viu durante todo o dia, sabe? Eu acho que não tem nada de muito novo, e também acho que eles estão pecando muito na qualidade, nas coberturas, nas discussões que podem levantar e tal. Então eu gostaria mais dessas coisas assim, meio que com uma pegada documental, uma pegada meio até talvez cinematográfica, documentária, assim, sobre assuntos que talvez ainda não estejam tão abordados. Pessoal, o jornalismo feito pela televisão, vocês acham que ainda é relevante? Eu acho que é relevante sim, porque mesmo que aquilo não seja a realidade de verdade mostrada para a gente, de maneira distorcida, eu acho que o jornalismo ele ajuda sim a informar, a pelo menos a gente saber o que está acontecendo, quais fatos estão acontecendo, né? Sei que o jornalismo hoje, para mim, ele passa alguns conteúdos de maneira diferente do que realmente está acontecendo, né? De maneira manipulada, mas a gente sabe que tem alguma coisa sobre aquilo que eles estão dizendo acontecendo. Eu acho que serve para a gente acompanhar realmente o dia a dia, não levar fé e realmente acreditar, ficar naquilo justamente, mas saber o que está acontecendo no mundo para a gente procurar se informar através das mídias alternativas e outros caminhos que a gente achar melhor, assim, porque a gente escolha. Eu concordo muito com a Tainá nesse ponto, porque eu, por exemplo, uso muito o telejornalismo dessa forma. Eu ligo a TV, vejo o que aconteceu e aí
sabendo o que aconteceu, eu vou pesquisar sobre o que aconteceu de verdade, para poder ver o que os outros meios estão falando, o que não passou na televisão. Então, eu acho que serve como uma referência, assim, do que aconteceu agora. O que você precisa saber que está acontecendo hoje. Não como fonte total de credibilidade no que está passando. Até o tipo de jornalismo que eu gostaria de ver na televisão, apesar da gente falar, a gente falou há pouco tempo de ditadura, como se fosse uma coisa, como se a censura no jornalismo fosse uma coisa muito distante. E eu acho que o tipo de jornal que me faria ligar a TV e assistir seria aquele sem censura, que a pessoa... Eu sei que a gente já começa a entrar numa barreira de ser imparcial ou não, mas talvez que dialogue mais com todo mundo. Você vê até, desde na hora de citar pessoas, eles são muito cautelosos, ou na hora de citar, por exemplo, você não vê um jornalista falando, porque aconteceu ali no Facebook, aconteceu ali no Instagram, você não vê ele dialogando com uma galera assim, né? Dessa forma que já é realidade para todo mundo. Então eles falam, a gente viu nas redes sociais. Por que fala redes sociais? Ninguém fala redes sociais. Vão falar, eu vi no Facebook e tal. Eu acho que o que me faria assistir seria um diálogo mais próximo a mim, alguma coisa que me identificasse mais do que um robô fingindo que é imparcial e não censurado, quando na verdade a gente sabe que não é nem um pouco imparcial e é totalmente censurado. Só voltando no assunto sobre a relevância do telejornalismo, como o meu amigo ali falou agora há pouco sobre a democratização das mídias, eu que sou do Nordeste, do interior do Nordeste, lá a internet ainda não é acesso para todo mundo, é muito pouca. Então, o telejornal, ele ainda é o principal meio de informação das pessoas. Então, eu acho que ainda é muito relevante, sim, trazer essa discussão. Pessoal, isso dói mais em mim do que em vocês. Mas tudo tem que ter o seu fim, então a gente vai encerrar aqui o programa. Muito obrigado pela presença de vocês, foi um debate ótimo. Vlad, muito obrigado pelos seus apontamentos, enriqueceram muito nossa discussão. Eu que agradeço pelo convite e estou sempre à disposição. Bem, e você que assistiu a gente, muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. Assista os outros episódios do ETV sobre teledramaturgia brasileira e sobre o humor também na televisão brasileira. Eu sou Samir Chalup, foi um prazer estar aqui com vocês no ETV, um programa feito dos jovens para os jovens.